bem-vindas e bem-vindos ao Bold Steps, o podcast para quem quer dar passos ousados na sua carreira. Eu sou Gisele e junto com a minha parceira Letícia, criamos esse espaço para compartilhar histórias de carreira interessantes e inspiradoras, explorar o poder do posicionamento e da marca pessoal e oferecer insights para você avançar com coragem e autenticidade. Hoje, começamos a 5ª temporada. E se você ouviu o último episódio da 4ª, você sabe que eu estou aqui sem a minha partner in crime, a minha dupla. Mas por que isso está acontecendo, Gisele? Porque às vezes é preciso dividir para conquistar. E Leti segue com a gente, responsável pela nossa newsletter, que você vai poder acompanhando a gente no nosso Instagram, no nosso Spotify. Então, se você não segue o podcast no Instagram, boldsteps.bs, e no Spotify, Bold Steps Podcast. A gente também disponibiliza os nossos episódios na íntegra no nosso canal do Bahia Notícias, a nossa casa de gravação. Então, todo dia 15, no YouTube do Bahia Notícias, e todo dia 30, temos episódios novos. Pronto. Para abrir essa temporada com o pé direito, trouxemos alguém que entende profundamente das dores e das delícias de se construir um caminho profissional com sentido. Pois para ela, escolher uma profissão não é acaso, é construção consciente. Ela é psicóloga, especialista em recrutamento e uma das vozes mais sensíveis e técnicas que eu conheço quando o assunto é orientação de carreira. Mas para ela, para muito além do currículo impecável, que vocês vão ver que é uma profissional brilhante, ela tem uma característica, um papel na vida dela que eu admiro muito. Ela é a mãe do Guigui e do Gabi, do Guilherme e do Gabriel. Autoproclamada por mim, né? Então não é autoproclamada, então proclamada por mim. A rainha dos mensários com bolo do iFood. O que já nos diz muito sobre a autenticidade dessa mulher. E uma verdadeira influenciadora das inquietações da vida real. Ela não deixa a gente ficar ali no nosso quentinho. Ela tá sempre ali mostrando pra gente que o absurdo não pode virar paisagem. Ela nos ajuda a navegar pelo caos das escolhas sem perder a humanidade. Simone Brasil. Que alegria ter você aqui no Bold Steps. Seja muito bem-vinda. Que coisa mais linda! Eu sou fofa. Eu sou muito fofa. Ai, amei essa abertura. Do mais fundo do coração, assim, de verdade. Que legal. Muito obrigada pelas palavras, amei. Ai, que bom. A gente sempre gosta de começar do começo. Tá. Então, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor e saibam por que eu acho Simone essa pessoa tão maravilhosa e por que eu cheguei em Simone, a gente precisa saber por que Simone escolheu a psicologia e como é que você descobriu que você queria ser psicóloga. Você sabia que eu não escolhi a psicologia no início? Olha, já começamos como? Alerta spoiler, não. Então, Breaking news, buemba. Eu, no ensino médio, não sabia o que fazer. E aí eu tinha uma amiga, muito minha amiga, Débora, e ela falava assim, eu quero fazer relações internacionais. Aí eu dizia, o que é isso? Na época a gente não tinha, isso era 2005, a gente não tinha muito acesso a muitas coisas, né? A gente tinha Orkut, e na fase com 15, 16 anos, você não quer saber muito de ir atrás disso. As suas comunidades não são sobre profissões, definitivamente. Não, na época não. Na época era tipo assim, eu odeio acordar cedo. Sobre isso. E aí, Débora queria fazer relações internacionais, era muito convicta sobre isso, e aí eu perguntei, mas faz o que esse curso? Aí ela, diplomacia, fala francês, viaja bastante. Aí eu disse, nossa, que chique, eu quero. E aí fui fazer relações internacionais, fiz por 2 anos. Quando eu comecei a ter matérias de economia, política, eu falei, não tá rolando, não funciona para mim. E aí parei 6 meses, tirei um semestre meio sabático, assim. E aí conversei com meus pais, e na época meu pai falou assim, o que você quer fazer? Do que você gosta? Eu falei, eu queria trabalhar com processos, com empresas. Aí eu tinha pensado em fazer administração. Ele, por que você não faz psicologia? Eu disse, pode ser. Não, porque psicologia tem RH, você pode trabalhar com pessoas dentro do RH. E aí eu fui para psicologia por causa disso. Não foi uma escolha consciente. Foi uma escolha que aconteceu. E aí, eu confesso, eu entrei na psicologia dizendo, nunca vou atender ninguém. Jamais terei um consultório, jamais atenderei pessoas. Eu vou trabalhar em empresa, porque eu quero trabalhar com empresa. Esse caminho se fez, de fato. Mas olha onde eu estou hoje, né? Atendendo pessoas. No one-on-one. E aí, isso é muito interessante, porque, assim, de fato, você transita, mesmo atendendo pessoas hoje, você transita muito entre o corporativo e esse acolhimento individual do consultório. Como é que essas duas Simones se conversam hoje?
Hoje as duas se conversam. Eu acho que o trabalho de orientação profissional com a base dessa visão corporativa, ele fica muito mais rico. Né? Porque quando a gente pensa em escolha de carreira, quando a gente pensa em transição ou em primeira escolha profissional, a gente precisa falar não só sobre profissões, mas sobre mercado de trabalho, sobre como elas se posicionam, onde elas estão melhor posicionadas, onde cada profissão tem maior potencial ou menor potencial de ganhos, o que esse profissional faz na íntegra, né? Não só no que está no script da profissão, mas no dia a dia de trabalho dele. É muito diferente o que a gente vê sobre a profissão do que a gente vê num dia a dia de trabalho. Então, hoje eu percebo que essas Simones, elas se conversam nesse lugar de misturar esses dois mundos e fazer com que aquele orientando de 16, 17 anos que está ali querendo escolher a primeira profissão dele, ele consiga compreender de uma forma o mais próximo possível da realidade o que é aquilo que ele está escolhendo, de que maneira aquela profissão ela se revela na realidade, dentro, obviamente, claro, como eu falei, dos limites do possível, né? Sim. Dentro desse processo. Então, eu acho que essa visão corporativa, essa Simone corporativa, que existe desde 2010, ela traz na bagagem bastante desse repertório de gestão de pessoas, de recrutamento e seleção. Ave Maria, já perdi a conta de quantas pessoas já entrevistei na minha vida, já avaliei, quantos currículos eu já vi, meu Deus do céu. Se eu ganhasse R$1 por cada currículo que eu vi, já pensou? Milionária. Ia deixar de ser uma humilde camponesa, amiga. Menina, não é? E aí, eu percebo que esse olhar construído, e não só o olhar, mas a transição dos tempos, né, das épocas. 2010 eu comecei nesse mundo, hoje nós estamos em 2016, são formas... 2026, socorro, Deus. São formas diferentes de recrutar, são formas diferentes de ler um currículo, são perfis diferentes de pessoas. A gente percebe também essa mudança acontecendo e tudo isso a gente consegue levar para o processo de uma forma mais otimizada. Uma coisa que você trouxe dessa sua primeira fala que me chamou bastante atenção é a perspectiva de que o dia a dia das profissões não é aquilo que vai estar ali na descrição do curso de nenhuma faculdade. Pois é. Então, assim, a gente vai para uma cadeira de universidade com uma visão de que vai aprender uma profissão. Mas a gente vai aprender a teoria sobre ela. Exatamente. Por mais que tenha uma vivência prática, odonto, né, a área de saúde costuma ter uma vivência prática muito bacana, mas ainda assim, você ir para o mercado de trabalho é outro jogo, diferente. outra forma, né, de você se determinar. E a gente sempre defende aqui no Bold que existem algumas características, algumas premissas que a gente tem que ter muito claro quando a gente está no mercado de trabalho ou precisando entrar dele. Primeiro que trabalhar vai dar trabalho. Sim. Acho que eu repito isso na quase todos os episódios. Assim, as pessoas elas têm uma expectativa de que elas vão trabalhar pouco ou vão fazer pouco, ou de que é possível ter muito fazendo muito pouco. Uhum. E eu não consegui ver essa fórmula ainda. Porque nem os nepos, tios, babies e coisas do gênero. Você vê a Sasha. A Sasha lançou uma coleção linda semana passada, semana retrasada. Em homenagem à avó, né? Em homenagem à avó. Coisa mais maravilhosa. Tu acha que aquela menina não tá trabalhando muito pra poder fazer aquilo acontecer? Sim, sim. Ela tem um séquito de pessoas trabalhando com ela, sim. Mas ela tem que pensar, ela tem que desenvolver, ela tem que se posicionar. Até porque ela tá fazendo algo que a mãe dela nunca fez. Então, ela não tá saindo no fluxo. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que mesmo quem tem muitos privilégios e oportunidades também tá fazendo o próprio nome com esforço. Exatamente. E que a gente, nobres camponeses, como disse Simone, que eu adoro quando ela diz que ela é uma pobre camponesa. Uma humilde camponesa. Nós, humildes camponeses que somos, a gente também vai ter que fazer a nossa parcela de sacrifício, a nossa parcela de esforço. Isso. E no ambiente profissional, a gente vai estar lidando com outras pessoas. Então, a gente tem que ter a disponibilidade ou não do outro ensinar pra gente. A disponibilidade ou não do outro aceitar os nossos pontos de vista. A disponibilidade ou não do outro permitir que a gente participe dos processos no nosso início, porque a gente é muito verde ainda, e a gente porque todo início é difícil e ninguém começa sabendo. E a minha sensação é de que as pessoas, elas... mas eu queria tentar. Eu digo, mas você nunca fez. Então, primeiro você tem que ver alguém fazendo, depois conquistar a confiança para que aquela pessoa permita que você tente e que você possivelmente erre também. Exato. Porque você tem que aceitar que você pode errar. Então, acho que esse seu início, assim, dizendo, o dia a dia da profissão não vai ser aquilo que você vai ver na descrição de um curso, é algo que é um ponto que eu acho que para esse episódio é algo que a gente tem que ter sempre como um norte. Perfeito. Olhando para trás, e ainda focando em Simone, qual foi a sua escolha profissional mais difícil? Teve algum momento de ruptura que você precisou ser a sua própria orientadora de carreira? Nossa, que pergunta.
Eu acho que deixar o curso de Relações Internacionais foi uma decisão difícil, por vários motivos. Primeiro, porque era uma faculdade particular na qual eu tinha bolsa de estudos. Então, eu estava saindo dali para me jogar em um outro lugar que eu não sabia qual era, nem onde seria, enfim, nem que curso era. Eu acho que essa foi uma decisão bem, na época, desafiadora, foi muito sofrida. Talvez a maior de todas, a mais sofrida de todas. E uma outra decisão também, que foi uma decisão sofrida, foi quando eu trabalhava na Croton, em 2017. Sim. E quando eu estava lá trabalhando com empregabilidade, fazendo workshop para os alunos sobre currículo enfim, procurando trabalho com eles. Inclusive, eu achei isso o máximo. Eu achei que todas as faculdades tinham que ter isso. Explica um pouco o que você fazia na Croton. Na Croton, eu trabalhava numa plataforma chamada Canal Conecta, que era uma plataforma, não sei se ainda existe, mas era uma plataforma que ela fazia era uma plataforma de recrutamento da instituição, por assim dizer, sabe? Não de recrutamento para funcionários, mas de vinculação entre alunos e empresas. Então, o meu trabalho era nas duas frentes, tanto de preparar esses alunos em currículo, entrevista, como se comportar na entrevista, como buscar pelas oportunidades dentro da plataforma, quanto de buscar empresas que divulgassem suas vagas dentro dessa plataforma. E eu estava nesse lugar, estava feliz, tinha me encontrado, trabalhava na regional, viajava muito e tal, mas no final de 2017, Mônica, ela me acionou. Eu tinha uma sala na época e Mônica de vez em quando me procurava para alugar minha sala, enfim, para fazer algumas coisas. E aí, conversando com ela um dia no shopping, a gente foi para almoçar no shopping, ela disse assim, eu vou contratar uma estagiária. Ela estava grávida, ia ter filho em janeiro, isso era novembro. Ela falou assim, eu vou contratar uma estagiária. E Mônica, aí tem que trazer o contexto, Mônica foi minha chefe anos antes na Worktime, que era uma empresa onde a gente trabalhava, enfim. E depois foi minha chefe de novo em uma outra consultoria. E aí, Mônica me chamou e disse assim, eu estou pensando em contratar uma estagiária porque eu vou ter Francisco, né, que é o filho mais novo dela, e estou querendo contratar uma estagiária para fazer seleção para mim. Eu falei, por que você vai contratar uma estagiária? Eu estou aqui. E eu estava trabalhando. E eu disse assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu me comprometi. E eu queria muito ir para o lugar de recrutamento e seleção de novo. Eu sempre fiz atendimento e orientação profissional em paralelo. E eu queria voltar para o lugar de recrutamento e seleção nessa época. E foi uma decisão sofrida. Pense numa decisão que eu sofri também. Porque eu estava feliz na Croton, estava lá ganhando meu dinheirinho, viajando, tudo que e aí me jogar para empreender. Tipo assim, não, a gente pode ser sócia, vamos abrir empresa. E aí fiz, né, eu cheguei em casa, conversei com meu marido, aí ele disse assim, faça o que seu coração mandar. Eu falei, poxa, eu não queria isso, eu queria um conselho, eu não quero... Não quer quando os maridos facilitam a vida da gente, eu né? quero que você me dê um conselho, não diga para fazer o que meu coração mandar, né? E aí foi um processo que também eu me lembro que eu dirigia para casa, assim, dizendo, meu Deus, o que eu faço? E aí saí da Croton, em janeiro de 2018 nós abrimos a Self Carreiras, segue até hoje, né? Trabalhamos com recrutamento e seleção, avaliação psicológica, orientação profissional, dentre diversas outras modalidades. Inclusive, e sigo nos meus atendimentos. Inclusive, só um parêntese, tá? A Mônica, ela já foi entrevistada aqui no nosso podcast. Acho que foi na primeira ou na segunda temporada. Foi na primeira temporada, eu acredito. E vale muito a pena fazer essa busca aí no Spotify, lá dos primeiros episódios. Mônica Xavier, maravilhosa. Depois eu vou pegar o nome do episódio e colocar nas descrições do vídeo no YouTube e na legenda do Instagram, mas continue. É isso, aí abrimos a Self sem saber o que era empreender na época. O melhor RH do Brasil, porque, inclusive, eu indico para todos os meus clientes, só um momento, merchandising da Self Carreiras. Uma empresa de consultoria em RH, isso, que é muito mais do que recrutamento e seleção. Elas resolvem muitos BOs, dos BOs grandes, você fazer plano de carreira, fazer plano de cargos e salários. Avaliação de desempenho, pesquisa de clima. O BO de RH que você tiver, vá, caminhe para a luz, entregue na mão delas que vai dar certo. E eu nunca tive um feedback ruim de vocês. Que coisa Nunca tive um feedback ruim da Self. De verdade, assim. Inclusive, eu fico muito feliz quando eu reencontro o cliente de 3 anos, 4 anos atrás, que diz assim, não, tem até uma vaga com Mônica, então deixa eu ver o que a Mônica decide. Mônica da Self? Que festa! Então, que orgulho! Que orgulho, exato. Porque, assim,
quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, a gente não só se referencia, né? Não só é referenciado, como a gente cria vínculo com o cliente e o cliente volta. Isso. E esses dias eu botei a selfie no feijão Manolinho, o melhor feijão, mais um momento merchandise aqui. O melhor feijão da sua vida, porque a gente tá nesse momento, como eu tava conversando com você, de trazer novos profissionais, outros perfis de profissional. E eu tive que ser muito pragmática com eles. A gente precisa buscar pessoas. Se a gente quer pessoas diferentes, a gente tem que buscar diferente e contratar diferente. Sim. Porque o nosso jeito de contratar tem se mostrado um jeito de contratar ineficaz. Então, para de querer fazer tudo, para de querer ser o pato, porque aí você nem nada direito, nem voa direito, nem nada direito. Você sabe? É uma coisa assim que eu digo, pelo amor de Deus, Sim. nenhuma atividade você está fazendo direito. Então, eu acho que a gente buscar especialistas, lógico que no início da empresa não é factível, mas chega num momento de negócio que você precisa dessa ajuda e é muito importante ter profissionais de qualidade para contar. Então, Self Carreiras está aí o nosso merchan de hoje. Isso para mim, isso na sua carreira é uma coisa muito maravilhosa. Você fez intercâmbio e depois você trabalhou com consultoria de intercâmbio. Mas quando ela fez intercâmbio, ela foi trabalhar na estação de esqui. Então, é óbvio que eu quero saber como é trabalhar na estação de esqui. É frio? Frio. Engraçadinha. E como essa vivência é multicultural e multissetorial, né? Porque trabalhar de estação de esqui e trabalhar com RH, né? É uma coisa do alhos para os bugalhos. Hoje te ajuda no seu olhar clínico e no seu atendimento de aconselhamento. Primeiro que eu trabalhei numa estação de esqui, sempre trazendo contexto, né? Trabalhei em Great Barrington, Massachusetts, nos Estados Unidos. Fina. Massachusetts. E a gente brinca Massachusetts. E foi um intercâmbio. Eu passei 4 meses e um pouquinho nesse intercâmbio. Não sabia nada, nunca tinha esquiado na minha vida. Mentira, tinha, mas não gostei. Mas fui. E foi uma experiência que eu acho... Primeiro que hoje nos meus atendimentos, a primeira coisa que eu falo é assim, se você tiver oportunidade de fazer um intercâmbio, faça. Essa é a primeira coisa que eu levo. Se você puder sair e conhecer um outro país sob a ótica de residente por pelo menos um mês, faça. É muito diferente. É uma experiência que eu acho que todos deveriam viver. E eu trabalhei numa estação de esqui. Eu fui para a estação de esqui sem saber nada. Tipo assim, eu comprei um pacote de intercâmbio. Você tinha opções. Você tinha um pacote em que você podia procurar um emprego ou você tinha um pacote que já lhe dava um emprego garantido. Então, eu optei pelo pacote que já me dava um emprego garantido, porque eu não sabia como procurar na época. Enfim, eu era uma simples estudante. E aí, fui. Caiu para mim, não esperava, e aí apareci lá e não sabia o que ia fazer. Só estava escrito que a minha função era trabalhar no office, no escritório, né, no administrativo. E aí eu pensei, gente, o que é isso? O que faz esse office? Né? Entrei lá no primeiro dia e recebi uma orientação do tipo assim, então, você, como o seu nível de inglês é um pouco melhor, você vai ficar em vários setores da estação. Então, tem dia que você vai contar dinheiro no office, contar moeda. Tinha dia que eu passava o dia inteiro contando moeda. Contando e empacotando moeda, de 1 centavo, de 5 centavos. Tem dia que você vai grampear papel e juntar documento. Tem dia que você vai trabalhar na lanchonete. Tem dia que você vai trabalhar no caixa. Tem dia que você vai trabalhar na escola de esqui. Tem dia que você vai trabalhar no rentals, que era onde fazia o aluguel do equipamento, né? As pessoas alugavam, era onde eu mais trabalhava. E aí, eu dizia, ok, tá bom. Aí primeiro dia fui pro Rentals, né? Quando chegou no Rentals, aí, tipo assim, eu não sabia o que era capacete em inglês. Sabia que era um capacete, obviamente, mas não sabia como era em inglês. Aí a pessoa dizia, I want a helmet. Aí eu... Não recebi nenhum treinamento. Tipo assim, ninguém me ensinou o que era helmet. É mais comum do que parece. Pois é, ninguém me ensinou o que era helmet. Ninguém me ensinou o que era poles, que são as várias do esqui e tal. Eu sabia o que era esqui, sabia o que era boots, que são as botas, sabia o que era snowboard, só. E aí as pessoas chegavam pedindo helmet, pedindo poles, e aí eu levei um dia inteiro para entender, né, para processar essas informações, aprender a mexer no sistema, aprendi eu mesma, enfim, foi muito legal. E nesse contexto do Rentals, eu falei, bom, entendi o que são essas coisas, vender comida é de boa. E eu tinha uma escala, então cada dia eu chegava sabendo para onde eu ia.
E aí, wanna tater tots. Eu dizia, meu Deus, o que é tater tots? Eu não sabia o que era tater tots. É uma batata frita pequenininha. É uma batatinha muito pequenininha, redondinha, super gordurosa. Não é uma batata noisette. Mas E aí eu tinha que vender aquilo. E eu dizia, meu Deus, o que é tater tots? Pra quem eu pergunto? Não tinha ninguém comigo e tal. Então, foi um processo. E eu acho importante trazer isso. Era um processo em que ou eu me jogava para aprender, ou eu me intimidava e não fazia. Eu optei por me jogar para aprender. De vez em quando tomando uns gritos do cliente? Sim, por que não? Mas me joguei para aprender e aprendi muito. Eu aprendia, por exemplo, as pessoas chegavam para mim perguntando qual é o tipo de neve que tem hoje. Aí eu dizia... Ninguém me ensinou sobre o tipo de neve. Não, aí eu aprendi que do lado do meu computador tinha um mapa com a neve do dia. Ninguém me ensinou isso. Se era powder, daquela neve que acabou de cair, que tá fofinha, ou se era uma neve que era groomed, né? Que era uma neve que eles passavam um trator em cima, que é uma neve mais dura. Então eu dizia, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? E foi uma oportunidade muito legal, e eu acho também que trabalhar em todos os lugares me deu uma visão não só holística do negócio estação de esqui, como também de várias atividades diferentes. Vender comida, vender lanche é completamente diferente de vender equipamento. O caixa do lanche, para bater certinho com o que saiu, é muito difícil. É diferente do rentals, em que você tem um sistema onde você lança ali e cai lá dentro e a pessoa só pega o equipamento e sai. Então, na época, era cartão de crédito manual. Sabe aquelas máquinas de cartão de crédito? Nossa! Pois é, pense. Denunciando nossa idade. Tá tudo bem. Então, foi muito legal. Foi completamente fora da minha zona de conforto, completamente fora mesmo. Era uma cidade muito fria, fazia, às vezes, 25 graus abaixo de zero. Pra quem não conhece Massachusetts, aquele filme Divertidamente, a Riley, ela sai de Massachusetts pra Califórnia. Então, aquele lugar onde ela faz hockey, ela tem memórias e tal, e que é muito frio, e que lá é muito quente. Pronto, Massachusetts é aquele... igloo que a Riley morava. Isso, no leste dos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos. E é assim, é surreal. Você sai de Salvador, na boca do verão, que eu fui em novembro, e você vai e pega 20 graus abaixo de zero e você tem que viver com aquilo. É muito, muito doido. Eu não consigo nem imaginar. Inclusive, eu nunca esquiei. E nunca tive nem vontade, porque quando eu penso no frio e na quantidade de roupa que tem que vestir, me desanima profundamente. Então, assim... Mas você se acostuma, sabia? Você se acostuma. Mas férias, assim, você ficou 4 meses. Você se acostuma. No dia que eu vou me acostumar, eu vou ter que voltar. Então, eu prefiro nem tentar me acostumar, entendeu? Por enquanto, só se as crianças pedirem muito, talvez eu me faça sacrifício, porque filho... Mas é bom. É bom, né? É bom. Tá bom. Tinha um lugar que eu trabalhava que era um ticket, um ticket booth, que eles chamavam, né? Que era uma casinha de madeira no meio do estacionamento, aberto. Daí você calcula. E eu ficava o dia todo. Era uma casinha aberta com uma janelinha aberta. Não fechava essa janelinha. E eu passava o dia inteiro lá. O vento. Era um frio. Era o pior trabalho de todos. Porque era para quem chegava e já tinha os esquis, e só queria comprar o ingresso e subir. E eu ficava lá. Quando eu ficava lá, as canetas congelavam. Pense, uma caneta congelar. Eu tinha um refletorzinho aqui, que era bem quente. Aí eu me aquecia no refletor. Pegava a caneta, descongelava no refletor uma e usava outra. Eu ficava nessa alternância de canetas, descongelando as canetas. Quando você está num frio desse, é quando você lembra que tem orelha. Porque a orelha dói. Entende? Mas você se acostuma. Quando chegou em fevereiro, eu já estava assim... Descolada. Quando fazia 10 graus, a gente já saía de havaiana, de camiseta. Tipo, tá quente. Tá quente, exatamente. Bem nessa vibe. Uma coisa que é muito importante, assim, que eu sempre gosto, assim, de voltar, assim, e fazer um apanhado do que foi dito, pra gente não se perder, o aprendizado. E a disponibilidade para aprender. A iniciativa. A gente sempre fala que também é o seguinte, tá na faculdade, tá no emprego novo, ninguém te explicou como é que você tem que fazer, pergunte e procure saber. Quem tem boca vai a Roma, isso é verdade. Fatão. Então, assim, a gente precisa estar disponível, a gente tem que parar de esperar chegar pronto pra gente. E eu sinto... E aqui não é um bullying com a Gen Z, mas é uma perspectiva de uma mãe da geração alfa, já que já estão, né, as crianças já estão dentro de casa, de que a frustração... Hoje, as pessoas elas não têm paciência de esperar o comercial. A gente tinha estratégia do que a gente ia fazer durante o comercial para ir otimizando o tempo e não perder nada do nosso desenho. Hoje, os meninos não têm comercial. Hoje, os meninos não podem nem ver TV. Mas eles vêm porque as pessoas são normais, assim, né? As famílias são reais. Então, assim...
A impaciência, a coisa do pronto, do rápido, você tá sempre a um né? A um clique de distância. A um clique de distância das coisas, ali no slide finito, né? Aquela coisa do vamos, vamos, vamos. Então, a coisa da disponibilidade, de você se colocar para aprender, de você buscar o aprendizado, a sede do aprendizado, a curiosidade. Sim. A gente precisa ser curioso, a gente precisa ser uma pessoa interessada, porque gente interessada é gente interessante. Porque, assim, ninguém vai ficar te entregando tudo de mão beijada. Pensa assim, você chegou numa empresa, você chegou num lugar, que nem ela chegou lá, a estação de esqui estava vivendo e ia viver quando Simone fosse embora. A empresa vai... Vou te contar uma revelação aqui, um chá revelação da vida profissional. O dia que você foi embora da empresa, a empresa vai continuar existindo. Ela vai viver sem você. Então, você tem que fazer da sua vivência ali a melhor possível. Exatamente. Só depende de você, de mais ninguém. Ah, mas meu chefe é um mala. Azar o dele. Você. Independente dele, seu currículo precisa ser construído. Exato, você precisa. E assim, e o ambiente de universidade, o ambiente de faculdade, é um ambiente extremamente rico para essas construções, porque os nossos professores são nossos potenciais contratantes ou indicadores. Isso. Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade e entender. Falando em geração alfa, né? Como é que você percebe que a maternidade impactou na sua visão sobre projeto de vida? Nossa. E se de alguma forma esse novo universo mudou a sua forma ou trouxe alguma camada nova para sua forma de atender no universo da orientação? Não sei dizer se trouxe novos olhares para o atendimento. Hoje eu sou mãe e ser mãe já muda muita coisa. Sim. Hoje eu entendo, eu até falo isso para as mães, né, dos meus orientandos, que entregar um filho, confiar um filho ao cuidado de alguém, principalmente para uma escolha tão grande que é uma escolha da profissão, é uma coisa que eu digo, meu Deus, confiar seu filho a alguém, a um pediatra ou a uma pessoa que cuida dele, enfim, é uma coisa muito grande. Então, eu sou muito grata por isso, por esse lugar. E por essa confiança que as mães têm em mim, os pais têm em mim, enfim. Em geral, em maioria, as mães. Ser mãe já me traz para isso, né? Para essa empatia com quem confiou em você. Exatamente. Meus filhos são muito pequenos ainda, então eu ainda não consigo pensar na ótica do atendimento pensando neles. No que eu faria se fosse meu filho, ou de que forma eu entendo que faria sentido pensar neles nesse cenário. Mas eu percebo essa preocupação. Hoje eu consigo ler essa preocupação mais legítima que os pais têm com a escolha profissional dos filhos, porque os pais têm medo de faltar. Quando a gente tem filho... Morrer não é uma opção. Não é uma opção. Mas é a única certeza da vida, como é que faz, né? O medo de faltar, ele bate com força. E aí, o que a gente espera é que o nosso filho esteja respaldado. Sim. Minimamente respaldado. E a escolha profissional entra nesse lugar. Né? Então, eu consigo hoje trazer, se isso responde de alguma forma, o meu olhar para essa perspectiva, de dizer assim, eu entendo seu pai e sua mãe quando eles não querem que você faça tal curso. Eu sempre trago, o processo é seu, a escolha é sua, você é o protagonista. Mas eu entendo quando seus pais dizem isso. Eles têm uma preocupação legítima de que você fique respaldado no dia em que eles não estiverem mais aqui, porque é inexorável, nós não estaremos mais aqui um dia. Né? Então, esse é um ponto que eu trago com muito mais sensibilidade, esse olhar dos pais com esse receio, de modo a, no processo, tentar uma condução, tentar uma maneira de agir, de modo que eu apresente para aquela pessoa muitas possibilidades dentro daquela profissão. Sabe? Sim. Porque, às vezes, pode ser uma profissão, e aí é mercado, tem profissões que remuneram mais, outras menos, mas se a pessoa, porventura, escolhe uma remuneração que tem uma profissão que tem menor potencial, a gente vai dizer, beleza, tá, o que a gente vai fazer com isso aqui para você ser o top das galáxias? O melhor dos melhores. O melhor dos melhores. E eu acho que nesse ponto dos melhores e do resultado, a gente tem... eu sempre gosto de usar o exemplo da menina que começou fazendo sobrancelha, que cobra 12 mil reais por uma sobrancelha, Sim. que hoje em dia é mentora de pessoas que fazem sobrancelhas. Menina, 12 mil A reais. Natália Beauty. Eu sei. E... Deu até uma polêmica. Deu um dia desses aí com ela. E aí... Você pode fazer sobrancelha e ser muito bem remunerado. Vai Exatamente. Depender muito mais de você e da mentalidade com que você encara esse seu dever ser. Porque a vida profissional é um dever ser do ser humano. Isso.
a gente pode até se esquivar dele, mas é um dever ser que é um fato. É aquela coisa assim, você tem poucas certezas na vida, mas que você precisa de sustento. E que você vai morrer um dia, são as 2 poucas certezas que a gente vai ter na vida. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sim, desse dever ser e entender que é um dever ser que faz parte. Então, assim, eu sempre coloco, por exemplo, lá em casa, Antônio tem tido muitos como é que eu posso dizer? Ai, gente, é chilique mesmo. Eu tava buscando uma palavra bonita pra chilique. Tá dando uns chiliques federais, assim, sabe? Na hora de fazer a atividade da escola, porque tá na fase do futebol, quer jogar. E eu digo, filho, você até pode ser um jogador profissional, mas você vai precisar ler seu contrato. Você vai precisar fazer conta do seu salário. Sim. Você vai precisar escolher geograficamente onde você vai ficar, entender a cultura desse lugar que você vai se meter. Então, deixa eu te falar. Até pra ser um craque da bola, como você quer ser, jogador caro, você vai ter que ter um mínimo de conhecimento. Sim. E agora, no 3º ano do ensino fundamental 1, porque a pessoa tá querendo encroçar o cangote comigo no fundamental 1, pasmem, que a adolescência amiga chega cada vez mais cedo, uma coisa horrorosa. E aí, tem o Terrible 2, Terrible 3, Terrible 4, só vai ficando terrível. Okay. E aí, mas o amor cresce junto, a gente vai Sim. ficando mais paciente. E aí eu digo a ele, eu falo assim, não é uma escolha você não ter conhecimento. Não é aquela coisa assim, você precisa saber. Por mais que você esteja bem assessorado, você precisa conhecer. Precisa conhecer, até para saber se você está efetivamente bem assessorado. Isso. Porque às vezes vai só parecer que tá, mas você não tá. Então, acho que essa autonomia, então é um dever ser. A vida profissional, decisões, a gente não tem como fugir das decisões. Isso. Não tem como decidir, faz parte da vida. Faz. Acordei, vou levantar ou vou continuar deitado? É uma decisão. Sim. É uma escolha. Falo muito isso no consultório, nossa. Eu falo demais isso. Não é sempre sobre escolhas? É sempre sobre escolhas, é sempre sobre critérios. Sempre. O que é que pra você é inegociável? É. O que é que pra você... Isso aqui é mais importante pra você do que isso aqui? Porque, assim, se a gente não entender minimamente o que é que pra gente precisa ter, precisa acontecer, e o que é que a gente abre mão, porque a gente sempre vai estar... Escolher, voltar pro exemplo. Estou deitado, acordei. Vou levantar ou vou permanecer deitado? Vou permanecer deitado, tá quentinho, tá gostosinho, tá confortável. Mas... Ficar em pé... mas eu não vou fazer nada aqui deitado, só vou ficar deitado. Ficar em pé, vou ter que gastar energia, Então, assim, você sempre vai estar perdendo alguma coisa. Você vai perder o conforto do ficar deitado, vai ter que escolher fazer o esforço do ficar em pé. Não tem jeito. Um dia você vai até poder permanecer deitado, tipo domingo, assim, de preferência. Para as mães, nem isso. Diria Chorão, né? Cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Pronto. Um poeta contemporâneo, uma perda inenarrável. Eu sempre falo isso no consultório. Quando a gente fala de escolha profissional, principalmente para os estudantes de ensino médio, que hoje é o meu maior público. Sim. Quando a gente fala de escolha profissional, nós estamos falando de uma escolha que ela não é, ai meu Deus, vou escolher essa profissão e vou morrer com essa profissão. Não é isso. Mas é uma escolha grande, é uma escolha importante. Então, é uma escolha que ela precisa, como você falou no início, na abertura, é uma escolha que ela é uma construção consciente. Então, aí muita gente vem, o teste vocacional, vamos fazer um teste vocacional. Gente, teste vocacional não resolve. Tá? Eu sempre falo isso, eu estou batendo nessa tecla. O povo no meu Instagram está cansado de me ver falando sobre isso. Teste vocacional não funciona, principalmente se você estiver entre 10 possibilidades diferentes de curso. O teste vocacional, ele é uma ferramenta, ele é um recurso que ele vai te trazer opções, mas essas opções elas precisam ser mastigadas e digeridas, elas precisam ser discutidas e, acredito eu, elas precisam ser trabalhadas junto com outras ferramentas, junto com outras técnicas diversas, em que você mapeie habilidades, critérios para escolha, mapeie autoconhecimento, mapeie motivações para aquela escolha. Por que você está escolhendo aquela profissão? O que você espera? Quais são os retornos que você espera que ela lhe traga? O teste vocacional sozinho, ele vai te dar 10 opções de curso, você vai olhar para as 10 opções de curso e vai dizer, tá bom, vou fazer o quê aqui? Papai do céu mandou dizer, você vai bater para o ímpar, você vai perguntar para alguém? Não. Você precisa trabalhar, digerir essas opções. Então, quando a gente pensa na escolha profissional, a gente pensa em por que eu estou escolhendo isso que eu estou escolhendo? Sob a ótica de que a gente escolhe o tempo inteiro. A gente escolhe sem perceber, isso eu falo também para todo mundo o tempo todo, o povo já está ficando enjoado de mim. A gente escolhe da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente toma decisões.
A gente escolhe a roupa que a gente vai usar, a gente escolhe o que a gente vai comer no café da manhã, a gente escolhe a que horas a gente vai sair, a gente escolhe, enfim, tudo, o tempo todo. Nós fazemos escolhas o tempo inteiro. E são essas pequenas escolhas que nos ajudam a entender quem nós somos, do que nós gostamos, o que faz sentido para a gente, o que não faz, o que permeia nossos valores, com quem a gente anda, para onde a gente vai. Todas essas escolhas são construtos da gente. E a gente precisa pensar sobre elas, porque parecem escolhas muito pequenas, muito irrelevantes, muito insignificantes, mas elas são formadoras de personalidade, de autopercepção, de gostos, de afinidades. E nada mais é escolha profissional do que a soma de tudo isso. De entender quem a gente é, o que a gente faz bem, o que a gente espera, o que a gente não gosta, o que a gente não sabe fazer bem, colocar cada coisa em seu lugar e, com os testes como um suporte, não como o objeto final de trabalho, entender quais são as profissões que fazem sentido para a gente. E, de novo, essa coisa, cada escolha é uma renúncia, eu uso muito essa frase também, porque, às vezes, a gente está lá no final do processo, né, são 12 sessões, às vezes a gente está no final do processo, aí a pessoa diz, mas eu estou entre duas, e se eu escolher essa e não escolher essa? E se lá na frente eu sofrer pela que eu não escolhi? Aí eu falo, você não tem como saber, você só vai saber quando você estiver lá. Porque, por mais que a gente tenha todas as ferramentas para que esse trabalho aconteça e você tome a sua decisão com a maior assertividade possível, a faculdade vai se mostrar de um jeito, a vida profissional, os estágios, os caminhos vão se desenhar de uma forma que você só vai saber se fizer. E a pulguinha do e se, eu chamo de pulguinha do e se, ela fica coçando atrás da orelha. E se eu tivesse feito direito? E se eu tivesse feito administração? Ela vai coçar sempre, não só na escolha profissional, ela vai coçar em qualquer escolha que você fizer. Isso se adequa muito ao que você trouxe, do escolha ficar deitado ou escolha levantar de manhã. Então, a pulguinha do e se, ela está sempre ali. O que muda é quais foram os porquês que te fizeram tomar aquela decisão. Sim. E quão consciente daqueles porquês você está. E eu sempre falo, você vai ter o lado B, né? A gente até já falou sobre isso uma vez. Você vai ter o lado B da profissão, que é o lado que o Instagram não mostra, que nenhum site, nenhuma faculdade vai te mostrar. É o lado que a gente não conhece. Toda profissão tem um lado B. Tem aquele dia que é difícil. Toda faculdade vai ter na grade curricular uma matéria que você não vai querer fazer. Então, como você está... Muito raro uma trajetória não ter um chefe mala. Eu sempre falo do chefe mala. Muito raro. Muito raro. Muito raro. Eu não conheço ninguém que não teve um chefe mala na vida. Muito raro. Toda profissão vai ter esse lado B. E você precisa... E quando você faz uma decisão profissional, uma escolha profissional consciente dos seus porquês, dos seus critérios, de que aquilo faz sentido para você sob uma ótica extensa, sim, você consegue enxergar esse lado B como um quebra-mola. Ele não vai te fazer parar. É um percalço. Você vai reduzir, sim, vai passar e vai acelerar de novo. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo também. E é uma coisa, assim, é um ponto que a gente também trata muito aqui no Bold, que é a perspectiva do autoconhecimento. Perfeito. Se perceber e se conhecer, pasmem, também é uma decisão. Porque assim, você pode ficar ali no piloto automático daquilo que ele... E aí, no caso do final da adolescência, início da fase adulta, daquilo que foi imputado a você, né? Aquilo que lhe foi permitido decidir, as posições que lhe foram permitidas ter. Você pode ficar ali indo no caminho que meu pai e minha mãe preferem. Isso. Pode ir no caminho do que os meus amigos vão fazer. Uhum. Ou pode ir no caminho que é aquele que é mais assertivo, embora não seja o mais confortável, que é aquilo de ser responsável pelas suas escolhas e decisões. Lindo, maravilhoso, perfeito, exatamente. Então, assim, quando a gente vai, assim, na minha época falava muito, Maria vai com as outras, né? Quando fala muito dessa coisa de você ir com as outras pessoas, no fluxo das outras pessoas, você tá decidindo não decidir. E aí, depois não vale vir, porque é uma praxe de pessoas que se comportam assim, responsabilizar o outro. Mas eu fiz assim porque minha mãe falou. Isso. Mas eu fiz assim porque quando a minha amiga fez estágio... Digo, gente, deixa eu falar. Talvez você nem seja contratada pela mesma empresa que a sua amiga foi contratada. Exato. Talvez o chefe, na mesma empresa, o chefe não seja o mesmo. Talvez várias coisas aconteçam, porque as variáveis são sempre muito maiores do que as certezas. Então, a sensação que eu tenho é que a gente não quer se colocar para a vida. Acho que as pessoas, elas, assim, estão criando uma... Eu acho que o contexto socioeconômico que a gente vive hoje, a questão de redes sociais, de comparação excessiva, do bombardeamento de informações. Às vezes eu acho, Simone, sendo muito sincera, assim, que a gente teve uma
ter tido uma adolescência mais privada de informação e de possibilidades, como a gente teve, por uma questão de tempo mesmo, Sim. tempo e espaço, Sim. porque mesmo as pessoas mais privilegiadas não tinham tantas opções quanto as pessoas menos privilegiadas hoje, em certa medida, salvaguardadas as devidas proporções sempre, tá, gente? Não é uma utopia do mundo, mas assim, a gente não ter essas opções, essas informações todas nos dava menos fomo, eu acho, menos ansiedade de tudo que poderia ser feito. Sim. Então eu posso Menos comparação. Menos comparação, menos angústia. Então eu acho que isso foi um lado muito bom da nossa época, assim, né? Dos millennials. Ai, adoro! Enfim. E uma coisa muito legal que eu acho que da sua carreira que eu queria trazer é a sua experiência como recrutadora. Porque você faz acolhimento profissional, orientação profissional, já tendo sido e sendo ainda a pessoa que contrata pessoas para ocupar essas posições nas empresas. Isso. Então, como é que é isso, assim? Qual é o erro mais comum que os candidatos cometem ao demonstrar suas habilidades e qual é a orientação que você costuma dar aos seus orientandos para que eles tenham sucesso nessa busca por uma colocação profissional? Uau, boa pergunta. Não sei se eu conseguiria elencar um erro que os candidatos cometem ao demonstrar suas habilidades, porque são muitas variáveis dentro de um processo de recrutamento, sabe? A gente está lidando ali, muitas vezes, na nossa frente, com uma pessoa que, às vezes, ela passou a noite sem dormir porque ela vai conversar com você, vai ter uma entrevista com você. Ela está nervosa. Existem eu já fui essa pessoa, de ficar sem dormir, eu também porque já eu ia fazer uma fui. entrevista. Exatamente. Então, assim, aquela pessoa está nervosa, aquela pessoa, muitas vezes, está sob uma contingência social muito difícil. A pessoa, às vezes, para ir fazer uma seleção, ela pega dinheiro emprestado para pagar o transporte. Muitas vezes, ela vai sem fazer uma refeição. Então, e aí, tudo isso desencadeia em muitas questões comportamentais, nervosismos, enfim. Mas eu percebo que, hoje em dia, o saber falar de si, e é uma coisa que eu também bato muito nos atendimentos, o saber falar de si, tanto para o candidato que eu entrevisto, quanto para o meu orientando, é muito complicado. É um desafio. E para os dois eixos, tanto para a entrevista quanto para a orientação profissional, eu faço a mesma pergunta. Eu não pergunto, quando eu vou entrevistar uma pessoa para uma vaga de emprego, eu não pergunto assim: essa experiência, como foi, não sei o quê. Eu não começo desse jeito. Obviamente, eu chego nesse lugar, mas eu não começo assim. A primeira pergunta que eu faço é: quem é você? Me conte a sua história. Porque eu quero conhecer a pessoa primeiro. Eu não quero conhecer o currículo, eu quero saber quem é aquela pessoa. E para o meu orientando, a primeira pergunta que eu faço é a mesma: quem é você? Me conte sua história. É uma pergunta aberta. E eu percebo que nos dois lados existe essa convergência de não saber o que responder. É uma pergunta simples, extremamente simples, que só ela pode responder, mas que eu vejo que as pessoas têm cada vez mais dificuldade em conseguir responder. E, geralmente, a pergunta que segue, né, a pergunta que me fazem é: mas você quer que eu fale de quê? Você quer que eu comece por onde? E eu falo: pelo começo. Aí por tem onde gente você quiser começar. Exatamente. Porque você vai me contar a sua história. Exatamente. E aí tem gente que abre e vai desde o nascimento. Quando meus pais se conheceram lá em Barbacena. Exatamente, acontece. E tem gente que trava. Eu percebo isso. E aí, quando a gente transporta... na seleção, eu entendo isso de uma maneira mais natural, porque, de fato, tem, como eu trouxe no início, o componente do nervosismo, que ele é muito comum. Mas nos atendimentos, eu preciso puxar. Eu brinco nas minhas sessões, eu falo principalmente com os meus adolescentes, né? Eu chamo de meus orientandos, meus passarinhos. Eu brinco que cada não sei, eu anoto um sonho de valsa que ele me deve. Então, tá pergunta, do que você gosta? Não sei. Aí eu faço um tracinho e cada tracinho é um sonho de valsa. Dessa forma, a gente consegue estimular o pensamento. Né? Porque a gente precisa chegar perto da linguagem, a gente precisa transportar o processo para que eles se engajem nisso também. E aí, as primeiras 4, 5 sessões são sessões de autoconhecimento. Então, a gente conversa muito. Eu vou querer saber, me conta um pouco da sua família, me conta a história profissional dos seus pais. A gente tem técnicas que norteiam essas sessões. Me conta um pouco do que você gosta, o que você fazia na sua infância, como foi a sua infância, hoje, final de semana, o que você gosta de fazer. Então, eu faço esse apanhado, sempre muito guiado por técnicas, para que aquele orientando se expresse.
e para que não só ele se expresse, mas para que ele também pense sobre si, para que ele consiga refletir sobre o que ele gosta. Às vezes é tão óbvio, mas a pessoa nunca parou para listar. Puxa, eu gosto de jogar videogame sobre aviões, eu gosto de cozinhar, eu gosto de... E não entende isso como algo relevante, Sim. minimamente, para o seu processo de escolha. Então, essas primeiras sessões são muito importantes para que a gente consiga levar esse autoconhecimento para botar esse autoconhecimento para jogo, para que ele entenda que esse autoconhecimento é muito relevante para a escolha profissional que ele vai fazer. Você falou ela entenda, me veio uma curiosidade. Você tem mais orientandos meninas ou meninos? Menina, hoje eu tô com mais meninas do que meninos. Em geral, são mais meninas do que meninos. Em geral, são mais meninas e, em geral, serviços procurados pelas mães. Até mesmo nos relatórios que eu tenho de mapeamento de site e tudo mais, a gente tem alguns indicadores e quem mais busca são pessoas do sexo feminino. Curioso isso, né? E é interessante, assim, você falando do processo desse lugar de autoconhecimento. Porque pouco antes da gente começar, eu até falei para a Simone, talvez eu até embarque com você um processo, porque essa coisa do revisitar e aprender a falar sobre si. Porque eu sinto, e olha que eu sou uma pessoa, vocês percebem, né, amores? Que eu sou uma pessoa muito comunicativa. Sim. Que eu sou uma pessoa que trabalha autoconhecimento há muitos anos, faço terapia semanalmente há muitos anos. E ainda assim, às vezes, eu sinto essa dificuldade. Quando alguém me pergunta o que é que você faz. Acho que hoje, e aí... vou fazer conta aqui, 20 anos depois que eu entrei no mercado de trabalho, porque meu primeiro emprego eu tinha 16 anos, trabalhando numa loja de roupas. Então, assim, eu penso que você ter segurança e tranquilidade para falar de si aos 20 anos depois de estar no mercado de trabalho, nossa, para um menino que está chegando com 16, 17, 18, é bem puxado também. Então, assim, você não é um alien se você não souber falar de você. Você não é uma pessoa diferente, estranha, esquisita. Ou pior, eu acho que tem uma coisa, assim, que a gente precisa entender que a gente precisa e que, ao entender que a gente precisa, porque eu sempre digo que quando a gente traz uma coisa para o nosso consciente, a gente se aproxima um pouco mais do outro. Sim. Porque isso até é Jung que disse, nem fui eu, mas assim, depois que eu entendi o que isso queria dizer, fez todo sentido para mim. Porque quando eu sei que eu tenho o direito de errar, eu me torno uma pessoa menos rígida com o erro do outro. Quando eu me entendo que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser ouvida, eu me torno alguém que dá escuta pro outro. Então, assim, que eu gosto de pertencer, que eu gosto de estar num grupo, que eu gosto de ser respeitado, eu consigo respeitar o outro. E, às vezes, eu percebo que esse movimento é um movimento que exige presença. Sim. E no mundo que a gente está sendo tão bombardeado por tantas coisas e tem tantas possibilidades o tempo todo, tá presente é o grande desafio. Perfeito. Então, assim, para mim, essa busca do você saber falar de si, essa busca do você saber se colocar, saber se posicionar. Por isso que a gente coloca aqui no Bold que a gente está aqui para falar sobre posicionamento, sobre marca pessoal. Porque todo mundo tem uma marca. Isso. Todo mundo está se posicionando o tempo inteiro. Até quando você acha que ninguém está lhe vendo, ninguém lhe vê, é um posicionamento. Sim, perfeito. Hoje eu falo de quiet luxury, e antigamente as pessoas falavam aquele pasmacera, lembra aquele que ninguém sabia o nome, aquele que... Também é a mesma coisa. Ninguém sabia o nome, ninguém nada, mas alguém sabe o nome. Sempre alguém sabe. Sim. Então, a gente tem esse olhar. Uma outra coisa que eu queria trazer da Simone Recrutadora. A gente sabe que os processos seletivos estão cada vez mais complexos e cada vez mais as empresas esperam uma assertividade, um controle do resultado, uma métrica e tal. E aí o recrutador precisa ter referências, métricas e trazer ali dados. Como é que a gente faz para manter a humanidade, a humanização desse processo? Porque, como você falou, né? Chega um ser humano tenso, um ser humano com expectativas, um ser humano com necessidades, precisando de um retorno, precisando de uma solução. Aquela vaga pode ser a solução da vida dele naquele momento. Perfeito. E, ao mesmo tempo, o recrutador está sendo orientado a cumprir bullet points de uma descrição de vaga. Sim. E, ainda por cima, construir métricas referenciais sobre aqueles bullet points e sobre aquela pessoa que ela trouxe. Como é que faz para, nesse universo tão cheio de dados, trazer a humanidade? As métricas referenciais hoje são mais fáceis porque a gente tem muita ferramenta que ajuda com isso, né? A gente tem assessment, a gente tem, enfim, várias possibilidades nesse segmento, nesse sentido. A humanidade
tendo que cumprir com indicadores e, mais do que indicadores, expectativas dos dois lados. Você não está só lidando com a expectativa do candidato, você está lidando com a expectativa do cliente que te paga e que espera que você entregue para ele o melhor candidato do mundo. Eu sempre falo... A cereja do bolo. É aquele profissional que vai mudar a vida da sua empresa. Exatamente. O que eu sempre falo para os candidatos é o seguinte, é matemática. Eu tenho 10 pessoas e uma vaga. Isso é inquestionável. Então, 9 pessoas vão se decepcionar comigo em algum momento. Isso eu não tenho como escapar disso. A questão é como eu conduzo o processo de modo que essas 9 pessoas que vão se decepcionar comigo se sintam minimamente confortadas, acolhidas e bem orientadas naquilo que elas viveram, naquela experiência de seleção que elas viveram comigo. Eu já passei por várias seleções como candidata na minha vida que eu disse, meu Deus, que coisa absurda isso daqui, não tem nexo, sabe? E foi justamente vendo essas seleções que eu e Mônica criamos na Selfie um modelo de seleção que para a gente fazia sentido fazer. E quando a gente tem 9 pessoas que vão ouvir o não, a gente tem que colocar essas pessoas no lugar mais confortável, não sei se seria essa palavra, mas no lugar mais confortável possível dentro daquele não. Então, o que é que você pode fazer para acolher aquela pessoa naquele momento em que ela te encontra, que passou a noite sem dormir, como eu falei, muitas vezes numa seleção presencial a pessoa compra uma roupa nova, um sapato novo para ir te ver. Isso é muito grande, sabe? Sim. Então, de que forma você acolhe isso? Você respeita isso que o candidato te traz, essa entrega que ele está te fazendo, essa esperança que ele está te trazendo. Como você falou, às vezes o cara, aquilo ali vai mudar a vida dele. Sim. E de que forma você acolhe? Dando uma orientação para ele, caso ele não seja aprovado, de como melhorar aquele currículo, de como se posicionar melhor na entrevista numa oportunidade futura, realmente guardando o currículo dele para uma oportunidade futura. De que forma a gente consegue fazer isso? E aí, cada caso é um caso, nós vamos entender de que forma, qual é a necessidade daquelas pessoas, para levar para elas o melhor possível dentro das nossas possibilidades também, porque são muitas pessoas. Não é. Mas a gente tenta. É bem dicotômico, assim, sabe? A gente precisa encontrar o candidato plin, ideal, precisa entregar as métricas, os indicadores, os assessments, as compatibilidades, né, de perfil com vaga, mas existem os 9 ali que precisam também de um acolhimento diferente. E eu lembro muito quando a gente entrevistou a Mônica aqui, que ela falava da descrição da vaga. Sim. Porque a pessoa quer alguém do par da pulga ao atracamento do navio, mas, na verdade, a pessoa vai ter que lançar um foguete. Menina. E aí, o negócio que é incrível, mas aí é uma conversa que é para outro dia. Mas, assim, é uma coisa que eu acho maravilhoso, porque, assim, da mesma forma, no meu ponto de vista, tá? E aí você pode fazer seu contraponto. Da mesma forma que a pessoa, muitas vezes, não sabe se descrever, não sabe falar de si, ela não sabe descrever o que ela quer, o que ela precisa. Porque, muitas vezes, ela não consegue entender o processo com que ela trabalha. Perfeito. E hoje, trabalhando com projetos, olhando para poder a pessoa me dizer assim, Gisele, eu quero atingir a meta de dominar o mundo, né? Uhum. Eu quero colocar a minha marca para ser a principal marca do meu segmento. Tá, mas como é que você faz? O que é que você entrega? Quais são os seus produtos e tal? E aí você vê que chega uma hora que a pessoa não sabe mais responder. Eu digo, me manda seu onboarding de candidato, como é que você contrata para entender quem são as pessoas que trabalham com você. Me manda seu manual de cultura, ou seu brand book, ou qualquer coisa que descreva quem é a sua empresa. Eu nunca fiz isso, não. E você olha para uma empresa grande. Não é que eu tô falando de sei lá, de seu Zé da esquina, da barraquinha de figurinha da esquina do nosso tempo. Não, eu tô falando de uma empresa grande. Então, assim, eu digo, gente, a gente precisa realmente olhar para a base, porque a gente tem que ter substância para transmitir. Sim. Se eu não tiver substância para transmitir, eu não tenho como ter consistência no alcançar o meu resultado. Uhum. E eu vejo isso muito recorrentemente. As pessoas não sabem o que elas precisam contratar. Sim. E muitas vezes eu digo, tá, deixa eu vivenciar aqui a sua operação. E aí meu marido fica enlouquecido, porque ele diz, meu Deus, todo cliente novo que você começa, você parece que você vive a empresa. Eu digo, claro, porque como é que eu vou dar solução para uma coisa que eu não conheço? Se a pessoa não sabe explicar o que é que ela faz, tem que estar lá dentro. Exatamente. Então, assim, eu vejo muito que as pessoas não sabem descrever. E eu, no papel de consultora, para chegar no objetivo de crescimento, que sempre vai passar por pessoas, não tem jeito, sofro isso e eu fico imaginando vocês. Porque se não sabem me dizer o que fazem, como vão saber te dizer quem precisam, sabe? O que você quer?
Tipo, do que você precisa, qual a sua necessidade, né? Ah, Escreva isso aqui. Eu quero uma secretária que faça tudo o que eu faço, que seja como eu, mas que eu pague um salário mínimo. O que você faz? Sente aqui, vamos escrever. Então, descreva as suas atividades. É. Eu faço tudo não tem, tudo é muito pouco. Eu tenho que saber exatamente o que você faz. Enfim, são muitas camadas. E aí a gente vê o desafio de empreender e o desafio de estar no mercado de trabalho. Porque não é simples, não é fácil, mas é aquele dever ser que é irremediável. Sim. Você falou uma coisa na sua pontuação sobre os dados, sobre os assessments, sobre os testes psicológicos e sobre os relatórios de avaliação de candidatos. Você enxerga esses assessments como uma sentença ou como um ponto de partida? Como é que você utiliza, inclusive, na questão da orientação, essas ferramentas para empoderar o seu candidato? Na orientação, o meu candidato? E na orientação do seu... Eita, você viu? Deu bug. Deu tilt. Da orientação do seu orientando. Como é que isso pode ser algo para empoderar ele, orientar ele de uma maneira mais assertiva e não para rotular aquela pessoa? No processo de orientação, nós não utilizamos essas ferramentas. No processo de orientação, eu utilizo testes psicológicos que são voltados para a escolha profissional. Ferramentas de personalidade, mas não no intuito de rotular e sim de conhecer. Sim. Né? Conhecer de que forma ele funciona em alguns cenários. Perfeito. Né? E os testes, os testes dentro do contexto de orientação, eles são muito direcionados para a escolha profissional. Eles são direcionados para compreender nível de maturidade para a escolha em momentos diferentes do processo, são direcionados para conhecer o teste vocacional mesmo, a gente tem essa ferramenta, então quais são os campos de conhecimento que tem mais afinidade com aquela pessoa, e aí nós vamos trabalhar esses testes junto com outras ferramentas psicológicas que são muito conversadas, são muito discutidas. A gente tenta, eu sempre falo, o ambiente de escolha profissional, o consultório é um ambiente onde a pessoa ela precisa ser livre para ser quem ela é. É a primeira coisa que eu falo quando a pessoa chega lá, que é um lugar livre. Você pode ser quem você é, você pode falar o que você quiser. Se for uma pessoa menor de idade, eu falo, seus pais não vão saber o que a gente conversa aqui, a não ser que você apresente algo que traga risco para você, para sua segurança, enfim, para sua integridade, né? Mas é um lugar onde você pode ser você, inteiramente você. Porque se ela não for inteiramente ela, a gente não consegue chegar no resultado que funcione para ela. Então, na orientação profissional, a gente não utiliza as ferramentas de assessment. Eu acho que elas são... eu não sei, eu acho que talvez para orientando de 16, 17 anos, talvez não seja uma ferramenta muito adequada ainda, sabe? Não sei, eu tenho essa percepção. Entendi. Então, uma dúvida que surgiu agora. Participei de uma seleção e aí eu percebi que eu nunca tinha sido uma pessoa que tinha passado por um processo seletivo. Nesse dia eu entendi. Nossa, eu nunca passei por um processo seletivo. Quando eu era estagiária, eu não conto. Os processos seletivos do IEL, eu dou meio de café com leite, assim, sabe? Porque era um negócio meio preenche o formulário e tal. E era um negócio menos profissional há 20 anos atrás. E aí eu passei por um processo seletivo ano passado. Eu me coloquei para uma vaga que eu queria, que era um lugar que eu sempre quis trabalhar. E nessa coisa da curiosidade, eu fiz, nossa, se eu trabalhar lá, eu vou ser feliz. Então, tipo assim, ou vou ser triste, mas eu quero testar. E aí, né, porque a gente não sempre tem duas possibilidades na vida, mas eu sou sempre otimista. Então, eu vou lá, vou ser feliz. E aí, eu participei da seleção. Fiquei nervosa, fiquei ansiosa e tal. E aí, eu passei por uma pessoa, passei por 2 pessoas, passei por 3 pessoas, passei por 10 pessoas. 10 não, mas umas 6. Tranquilamente, de níveis hierárquicos diferentes, que iam trabalhar comigo diretamente, que não iam trabalhar comigo diretamente. E não vinha um feedback. Aí eu perguntei uma vez, perguntei 2, perguntei 10. Eu fiz, não quero trabalhar nesse lugar. Sim. E eles não aplicaram nenhuma ferramenta comigo, não me deram nenhum retorno, enfim. E, às vezes, quando eu estou trabalhando num projeto, eu aplico essas ferramentas para entender com quem eu vou trabalhar, para entender como aquelas pessoas estão naquele contexto e tal. Sim. E eu tenho sempre um cuidado de dizer que aquilo é um retrato, que aquilo não é uma sentença. E acho que até por isso eu usei essas palavras aqui na hora de construir o... Só que eu nunca fiz para seleção, para recrutamento e seleção, assim. Já fiz, mas assim... Não para eu contratar. Para ver ali se aquela vaga que atendi e tal. E tanto que normalmente eu indico para selfie. Quando a pessoa não quer fazer na selfie de jeito nenhum, eu digo, gente, então tá bom, então eu vou aplicar aqui para ter uma noção de com quem estamos falando. Como é que você, num recrutamento assim, estruturado, como vocês fazem, como é que vocês entendem esse feedback dessas ferramentas?
Isso. Vamos lá. As ferramentas, nós utilizamos 2 ferramentas, né? O DISC, que é uma ferramenta de pré-seleção. A gente utiliza muito no modelo de pré-seleção, que está dentro até do próprio sistema de ATS que a gente usa. Inclusive. E que dá um match de compatibilidade, e aí todos os candidatos fazem, o cliente preenche de um lado e o candidato preenche do outro, então a gente tem um percentual de compatibilidade. Não dá para dar retorno para todas as pessoas. Mas ela recebe um relatório do perfil dela. Quando ela preenche, esse relatório chega. Quando nós fazemos vagas mais estratégicas, vagas de analista, vagas de supervisão, coordenação, gerência, enfim, essa ferramenta, ela tem a gente usa uma outra ferramenta, que é o PDA, e aí a pessoa recebe uma devolutiva sobre o PDA dela. Então, o PDA, algumas pessoas fazem PDA e dizem assim, meu Deus, isso é mágico, não é possível, tá me descrevendo. Aqui eu fiz o meu PDA, a primeira frase do meu PDA era assim, Simone é uma pessoa impaciente. Aí eu disse, meu Deus, olha, sou eu. Que eu sou um pouquinho impaciente, eu preciso das coisas rápido no meu tempo, porque senão... E muitas pessoas se surpreendem positivamente, outras pessoas ficam um pouco impactadas com aquilo que vem, porque, de fato, é um teste que desvela, né? Ele desnuda muito. É uma ferramenta que desnuda muitas coisas, e sempre fazemos associada a uma bateria de avaliação psicológica também, com testes regulamentados pelo CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, e muitas vezes as 2 ferramentas se conversam. Então, às vezes, a gente precisa dar aquela devolutiva de uma forma que os pontos a melhorar não se tornem... estigmas. Exatamente. E Sim. é sempre muito legal. Eu acho que Mônica faz isso. Mônica faz essa condução com muita leveza, de uma maneira muito agradável, é muito bom. E acaba sendo um grande aprendizado para aquela pessoa também. Mas é isso, não dá para fazer com todas as pessoas que passam pelo processo. O PDA a gente faz com os finalistas, de vagas mais estratégicas. Entendi. Orientar um adolescente de 17 anos, com certeza... é diferente de um adulto... bem diferente. 30 a mais, 40 a mais ali. Bem diferente. Em transição de carreira. Onde é que esses medos e as necessidades deles se encontram? Nossa, você faz muita pergunta boa. Que bom, né? Tá aqui, poxa, nossa, que surpresa. Não, vamos lá. É bem diferente. E eu arrisco dizer que o adolescente de 17 anos de 2026, agora falando o ano certo, ele é muito diferente do adolescente de 17 anos em 2014, 2015, quando eu comecei a atender, em 2014. São questões muito diferentes, são mundos muito diferentes. E o perfil das pessoas que estão fazendo transição de carreira, e aí a gente tem 2 perfis, né, que são os universitários que estão repensando o curso que estão fazendo, e a gente tem as pessoas que já se formaram, que já trabalham e que estão querendo repensar essa trajetória. Os medos se encontram, eu percebo muito, na pulguinha do e se, como eu falei, sabe? Aquele e se eu tivesse escolhido tal coisa? A pessoa que já fez a transição de carreira, ela traz isso na fala inicial sobre, poxa, eu queria ter feito publicidade, acabei fazendo engenharia. E se eu tivesse feito publicidade? Então, essas questões, elas sempre vêm no início, e se eu tivesse feito, como seria a minha vida hoje, enfim. E a gente conversa muito, e o conversar faz essas elaborações acontecerem. E o adolescente, ele traz isso mais no final, quando a gente vai estar ali entre 2, 3 profissões, ele fala, e se eu escolher essa? E se eu escolher aquela? É nesse momento que eu percebo que os medos se interseccionam, sabe? Mas são processos muito diferentes. Com a pessoa que está em transição de carreira ou que está repensando a trajetória, a gente tem uma abordagem diferente, porque aquela pessoa já vivenciou uma universidade, ela já sabe, em maioria, né? Nem todos, mas em maioria, ela já sabe o que é uma universidade, ela já sabe o que é mercado de trabalho, ela já sabe o que é um horário comercial, o que é um horário intermitente, ela sabe o que é um trabalho de período parcial, um período integral, ela já tem essa noção, então é um trabalho muito mais voltado para a carreira e empregabilidade, na maioria das vezes. Para o adolescente, é um trabalho mais padronizado de mostrar o que é tudo isso. Então, trabalhar autoconhecimento, mostrar profissões, ensinar o que é mercado de trabalho, ensinar o que é
programa de trainee, estágio, processo de jovem aprendiz, ensinar o que é meio período, período integral, o que é um trabalho remoto, o que é um trabalho presencial, o que é um trabalho híbrido. É ensinar realmente o beabá da vida profissional. É bem diferente, a condução é muito diferente. Tanto que eu brinco que quando eu atendo um adolescente, eu meio que prevejo como vai ser. Ele tem um fluxo mais linear. Quando a gente atende transição de carreira, a gente precisa ver o que vai chegar. A gente precisa ver o que aquela pessoa está trazendo. Sim. Porque ela já tem mais repertório de vida, ela já tem mais histórias para contar, ela já tem uma bagagem maior de erros, acertos, frustrações, decepções, enfim, várias coisas. E tudo isso molda um pouco das expectativas, dos desejos, dos sonhos, dos não sonhos. Às vezes uma pessoa que parou completamente de sonhar, e aí eu sempre falo, né, a transição de carreira é sempre uma caixinha de surpresa. Tem gente que em 4 sessões consegue finalizar, tem gente que leva mais tempo, então é um trabalho que eu digo assim, não vamos colocar uma data, vamos deixar acontecer. Aberto, né? Exatamente, vamos deixar acontecer. Eu tenho essa sensação também, porque apesar de não ser psicóloga, trabalho também com mentoria de carreira, e eu vejo exatamente isso. Tem gente que, assim, que 4, 5 encontros, elas têm uma eureka, assim, muito forte. Tem gente que faz 3 encontros, some, acho que parece que a gente mexe num lugar muito... E aí eu sempre digo, gente, façam terapia e tal, procurem um terapeuta, porque, assim, às vezes a gente vai puxar um novelo de um lugar que você nem lembrava que aquele novelo existia, mas uma pergunta dá um insight, assim, ou dá um gatilho. Isso. E aí eu tenho muito cuidado com isso, porque eu não sou psicóloga. Eu sempre digo, eu faço, gente, então, eu até vou abrir umas caixinhas de Pandora, talvez eu não saiba fechar. Você faz terapia? Então. Você faz terapia? Porque, assim, como eu sou muito pragmática e eu trabalho muito com a coisa do plano, do concreto, estudo, leio, mas não tenho as ferramentas que vocês tiveram. Já pensei em fazer psicologia, mas quando eu penso em voltar para a faculdade, eu digo, ai, gente, não sei se eu estou disposta no momento. Com 2 crianças, com certeza não. Não, hoje com 2 crianças pequenas, com certeza não. Mas talvez daqui a uns 5, 6 anos, quando os meus filhos dependerem menos de mim e do meu tempo, talvez. Sim. É uma coisa que tem se mostrado um desejo meu, mas assim, eu vejo muito isso. E você falando dessa coisa do que é que vai vir, eu nunca esqueço uma vez que eu atendi uma farmacêutica, que ela queria muito entender as possibilidades de carreira dela e porque ela tinha um sonho. Ela disse assim, eu tenho um sonho. Aí eu fiz, qual é o seu sonho? Montar uma loja de roupas infantis. Aí eu parei, eu fiz... Me conte mais sobre isso. Fale mais, porque eu fiquei assim, encantada, do tipo, uma farmacêutica bem posicionada, que já era chefe de farmácia no hospital que trabalhava, tinha, sabe? Equipe, era respeitada e tal, e ela queria sair daquele ambiente e trabalhar com roupas infantis, porque tinha uma coisa do roupa infantil, não era qualquer roupa, era roupa infantil. Sim. E a especificidade dela era tão grande, o olho dela brilhava de tal maneira, e aí ela me contou que a sogra trabalhava com aquilo, que era uma costureira de mão cheia, que fazia coisas lindas, e que ela sentia que aquilo que gerava encantamento das clientes, e que ela gostava daquela sensação do cliente. Aí eu, nossa, que sensibilidade, né? Do tipo... Sim. Enquanto tem gente que não observa um palmo além do seu próprio nariz, assim, não vive ali naquele dia a dia, na ordem do dia, tem gente que está com o espectro bem ampliado e ali percebendo a sensação que o trabalho de um outro causa no universo e quer amplificar aquele trabalho. Isso. Então, assim, eu digo, de fato, quando você está ali E hoje em dia, inclusive, Mundo Doce, gente, a loja é maravilhosa, ela é um sucesso, a roupa de São João de Joana será de lá. Mais um merchandising aqui pra gente. Mais um merchan. Onde fica, Gisele? No Itaigara. Olha! Maravilhosa, mas ela vende online também, tá, gente? Mundo Doce, maravilhosa. Então, assim, eu fico muito reflexiva sobre isso, sobre a transição de carreira, porque às vezes a pessoa vem por uma inquietação que ela tá, ou por uma insatisfação muito grande que ela tá. Uma frustração do tamanho de um bonde, assim. Aconteceu também comigo semana passada, uma amiga tava assim, preciso conversar com você. Aí eu, tá. Aí ela começou a me falar tudo que tava se passando na vida profissional dela, e assim, o desespero que ela tava. Eu fiz, olha... A gente precisa olhar para muitas coisas. Eu não consigo, num café da manhã, te ajudar de maneira objetiva. Mas, assim, olha para isso aqui. Olha quem você é nesses contextos. Porque você não está vendo o que você é nesse contexto. Não está sabendo dizer quem você é no contexto. Sim. Então, seu primeiro dever de casa é voltar para o seu trabalho, essas próximas 2 semanas. E quem é você nessa fila do pão aqui. Isso. Porque a gente não saber dizer que a gente é na fila do pão é muito impactante. Porque se a gente não se valoriza, ou se a gente não tem autoconsciência, a gente nem melhora se não tiver... disposto a melhorar e consciente do que precisa melhorar, mas também não se valoriza e deixa ser tratado de qualquer forma, que também não é o legal, né? Então, acho que
tem algumas coisas ali que a gente sempre trabalha. Uhum. No contexto de profissões que ainda não existem. Nossa. E aí eu acho que quando criaram o computador lá atrás, não pensaram que o datilógrafo seria desnecessário. Mas uma hora ele ficou obsoleto. Eu acho que hoje a gente só que assim, com o excesso das coisas que a gente já falou hoje, isso tá acontecendo mais rápido. Como é que se ajuda uma pessoa que nem no mercado de trabalho chegou, bichinho, a escolher um caminho sem que ele se sinta ameaçado pela obsolescência ameaçadora e constante? Hoje essa é uma dúvida, é uma pergunta, é uma inquietação muito comum. Muito. Não, Simone, e essa profissão aqui vai ser substituída pela IA? Então, a gente tem hoje este contexto, né, que nos atrapalha, não só atrapalha, né, a IA está aí, faz muita coisa, enfim, mas a gente tem esse contexto que gera mais uma inquietação além de todas as outras, né? A gente já está falando, olha o cenário, pensa, se coloque no lugar de um estudante de 17 anos, 16, 17 anos, você está saindo do ensino médio, você está deixando aquela vida escolar na qual você passou 10, 12 anos. As pessoas que você via todos os dias. Os professores, os colegas, aquela estrutura protegida. Se você falta, ligam para sua casa para saber por que você faltou. Se você tem algum problema, a sua família é acionada e você está indo, deixando aquilo, é uma ruptura imensa. Você está indo se jogar no mundo profissional que você não sabe ainda qual é, numa faculdade que você também não sabe qual é muita coisa para processar, né? Tipo assim, eu digo para todo mundo isso. Quando você está no segundo ano, você olha para o terceiro ano do ensino médio e você diz, bom, ano que vem eu estou aqui, de boa. Quando você está no terceiro ano, você olha para o ano seguinte e você vê uma névoa. Você não sabe o que vai acontecer. E isso, para eles, é extremamente inquietante. Uma névoa. Uma névoa. Acho que talvez, Simone, a melhor descrição do terceiro. Porque quando você começou a falar do terceiro ano, eu lembrei de 2006, Gisele. Sim. A pequena Gisele, a pequena camponesa Gisele. A pequena camponesa Gisele. Saindo do ensino médio. E, gente, é uma névoa. É uma névoa. É uma névoa. Névoa é a palavra. Tipo assim, o que vai acontecer? Meu Deus do céu. E aí, o que vai ser? Aí você vai se colocar num lugar, que é a faculdade, um lugar onde você é responsável por você mesmo. Que ninguém vai ligar se você não aparecer. Ninguém vai ligar para sua casa se você não for para aula. Você tem seus 25% de falta aqui. Se você não comparecer, você perde o semestre e vai ter que repetir a disciplina. Acabou. Você que lute. Você chega na aula, começa às 7, você chegou às 7h30, perdeu meia hora de aula. Ninguém vai te proibir de falta entrar. Porque ninguém vai tirar sua falta. Exatamente, ninguém vai te proibir de entrar, como fazem na escola, mas você vai levar sua falta e você vai perder o conteúdo. Então, assim, aquela pessoa está aí sendo posta naquele universo completamente diferente e ainda, isso é uma inquietação que sempre existiu, e ainda agora, essa danada dessa IA, que os danada meninos... mesmo, porque ela faz coisas incríveis. Não, ela é danadinha, mas os meninos ficam perguntando, meu Deus, e agora? Será que vai ser substituído? Será que não vai? Sim. É um desafio a mais, né? Além de todos esses. E o que eu sempre falo no consultório é assim, quando você escolhe uma profissão, você direta ou indiretamente vai trabalhar para pessoas. Existem, obviamente, atividades, profissões que, principalmente sendo mais operacionais, tipo como você trouxe, né, o datilógrafo. Enfim. Um programador hoje em dia, por exemplo, que fica no computador dele muitas horas. Sim, existem profissões que vão ser substituídas. O que não vai ser substituído pela IA são as habilidades socioemocionais. Eu não acredito nisso. Teve gente que já me disse que a psicologia vai ser substituída pela IA. Eu falo, não. Eu já testei conversar com uma IA. Você já testou conversar com uma IA? Não tenho Dá bom dia. Não. Dê bom dia pro ChatGPT. Ah, mas eu sempre dou. Não, mas dê bom dia assim. Pergunte como foi o fim de semana dele. Ah, tá. Entendeu? É muito sedutor. Nesse. É muito sedutor. Eu fiz esse teste. Vou fazer isso hoje. Ele é muito simpático. Ele discorre sobre... Não, eu não tenho... bota emojis. Ele diz assim, eu não tenho muitas programações, eu sou uma máquina, mas eu quero saber como foi o seu. Aí você responde, foi legal. E se ele te conhecer, se ele já tiver o algoritmo lá mapeado sobre você, ele vai perguntar como estão seus filhos. E aí os meninos estão bem, sabe? Ele vai render conversa. Isso é muito perigoso, por um lado, né? Mas não substitui uma pessoa. Não substitui um contato pessoal, gente. No final de tudo, nós somos humanos. Enquanto não houver robôs andando na rua, eu não acredito que todas as profissões serão sugadas. Não acredito. O que eu sempre falo
Eu sempre falo também, falo isso para todo mundo, e de novo no meu Instagram, estou sendo chata de falar sobre isso. Inclusive, qual é o Instagram de Simone? @Simone Brasil Psicologia. Ah, pelo amor, fiz bastante um monte de gente, não fiz bastante seu ainda, Pois amiga? é, Tá vejam errado só, né? isso? Simone Pois Brasil então. Psicologia. Hã. O que eu sempre falo, construa uma trajetória sólida em que você seja o melhor possível naquilo que você se propôs a fazer. O que é construir uma trajetória sólida? Primeiro, uma escolha consciente, você fazer uma escolha que seja consciente. Uma vez dentro desse lugar da faculdade, do que você escolher fazer, que em geral é faculdade, né? Uma vez lá dentro, viva tudo que você puder viver. Construa currículo de todas as maneiras que a faculdade lhe oferecer para construir currículo. Então, tem uma palestra sobre o tema tal. Vá. Por mais que aquele tema não necessariamente te interesse naquele momento, vá. E por mais que o professor não diga que vale ponto, só vá. Por mais que o professor não diga que vale Porque ponto. eu acho que é extremamente sedutor o professor dizer, o professor não tá... Vale ponto. Porque o professor é humano, aí ele tem uma coisa melhor pra fazer da vida dele. A faculdade quer quórum na... Quem nunca, gente? Pelo amor de Deus. Você precisa de horas de atividade complementar. Você precisa disso no final do seu curso, senão você vai ter que estar no último ano fazendo TCC e catando hora complementar. Exatamente. Seu professor tá com BO, a babá faltou que nem a minha hoje, vai estar precisando fazer algum problema e resolver alguma coisa da vida dele, a faculdade quer quórum na palestra, vai dizer assim, professores, mandem para o professor dar até ponto para vocês irem. Ele só quer se livrar daquilo. É isso, construa um currículo. As pessoas intencionalmente, acho que a palavra é intencionalidade. Perfeito, assim, irretocável. Construa o currículo intencionalmente. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, e quem acompanhou o Bold sabe disso, e se você não acompanha, tá perdendo vários episódios maravilhosos. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, Simone, eu tinha uma certeza. Eu tinha que conhecer todos os ramos do direito o máximo que eu pudesse. Porque meu pai, quando eu entrei na faculdade, meu pai dizia que eu ia ser advogado tributarista, porque ele era contador e ele queria muito um advogado tributarista para chamar de dele. Expectativas. Poucas, bem baixas. E aí, eu sou uma pessoa super combativa. E tudo que me dizem, você tem que... Eu digo, eu não tenho que nada. Vou fazer isso. Eu não tenho que nada. E aí, eu fazia... Eu posso até ser tributarista, mas é porque eu quero. Não é porque você tá pedindo. Não é porque você tá pedindo, porque eu só faço o que eu quero. Ai, como eu era chata, meu pai do céu. Enfim, espero que você já era, tá, marido? Eu te amo, beijo. Aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço na faculdade? Meu pai me consegue um estágio num amigo dele tributarista. E eu digo, não, tô muito nisso na faculdade, eu vou catar outro estágio. Só que eu também, você começa a ganhar seu dinheiro, você não quer abrir mão do seu dinheiro. Aí eu fiz a seleção abençoada do IEL, fui parar no Tribunal de Justiça. Uma vez no Tribunal de Justiça, eu passei por 7 cartórios diferentes. Eu fui Fazenda Pública, eu fui Família, eu fui especialista em drogas, especialista em drogas é ótimo, vara especializada em tóxicos, eu fui crime comum, fui sumariante do júri e fui vara do júri. Esqueci de alguém, porque são 7. Eu fui Fazenda Pública Tributária e Fazenda Pública Administrativa, por isso que é 7. Sim. Então, assim, eu passei, eu só não fui vara cível. Mas o resto mesmo. Você viu. Eu vi tudo. Exatamente. E assim, era uma coisa... E aí, quando eu me formei, eu tinha amigos em 7 cartórios. Qual a chance dos meus amigos dos 7 cartórios diferentes não conhecer pessoas nos outros 30 cartórios do tribunal? Porra! Tem 25 funcionários em cada cartório, mais ou menos. E acaba sendo uma rede, né? Eu construí uma rede de relacionamento. Então, assim, se o meu amigo do cartório não soubesse me responder, ele tinha um amigo que ele ia pedir pra me atender, porque eu era o quê? A ex-estagiária que tinha que ser protegida. Então, assim, era uma coisa que eu fiz inconscientemente, mas intencionalmente, mas inconscientemente. Porque a minha motivação de fazer era dizer não ao meu pai. Coisa horrorosa de ter consciência disso. Eu era muito chata. Assim, eu sofro com meus filhos, mas eu mereço. Enfim. Era pra dar não ao meu pai, mas eu fazia as coisas automaticamente, eu ia ali construindo. Então, assim, a gente precisa ter intencionalidade. Sim, perfeito. Intencionalidade é fundamental. Perfeito. E essa intencionalidade, desculpa só te tranquilo. Ela precisa ser construída. Sim. Né? Ela precisa... E aí é o que eu sempre falo, da questão da autorresponsabilidade. Eu gosto muito dessa palavra. Você não pode querer chegar e se formar sem essa construção e sem se imbuir da sua formação. Porque aí a gente vai entrar naquele lugar de, beleza, tem um diploma aqui, sou engenheiro civil, mas como foi a sua formação? Você aproveitou a sua formação? Você foi um bom aluno? Você se conectou com professores? Você aprendeu, de fato, a sua profissão? Você sabe fazer um cálculo para estruturar uma ponte? Entende? Então, assim,
A gente precisa, eu sempre levo isso também no consultório, porque a gente precisa levar para os orientandos a percepção de que a construção do currículo dele vai impactar na vida de outra pessoa lá na frente. Se é um engenheiro que não sabe fazer conta, a ponte cai. É simples assim. Ai, Se é um psicólogo que não estuda, não se referencia, ele vai fazer um atendimento e ele pode prejudicar fortemente alguém. Exatamente. Se é um médico que forma uma pessoa que forma em medicina, mas que não teve uma boa formação, não se engajou na formação dela, e não espere que a faculdade te dê isso sem que você busque isso também. A faculdade dá muitas ferramentas, mas você precisa correr atrás de muitas outras. Como é que você vai se sentir apta? Você está lidando com a vida de uma pessoa, né? Algo que, se tiver fim, não tem volta. Então, eu sempre trago isso, a autorresponsabilidade sobre a sua formação. Você precisa se imbuir disso de uma maneira intensa. E, assim, perfeito sua colocação. E eu sempre digo que todas as profissões, elas impactam de maneira definitiva na vida de alguém, Exatamente. ainda que, aparentemente, só o policial e o médico pareça que a pessoa perde a vida. Exatamente. Porque, assim, o advogado displicente perde uma decisão e aquilo muda a vida da pessoa. A pessoa é psicólogo, engenheiro, administrador. A gente tá sempre implicando em alguém, e eu acho que essa coisa da responsabilidade com o outro é algo que precisa ser muito clara. Acho que a gente quer sempre que as pessoas cuidem da gente, que resolvam os nossos problemas, mas o quanto a gente está olhando para a sociedade e para o contexto, né? Isso. Tem uma frase que diz assim: muitas pessoas se preocupam em deixar filhos melhores para o mundo. Uhum. Eu quero deixar o mundo melhor para os meus filhos, porque eu tenho responsabilidade também com o mundo que eu vou deixar para os meus filhos. Então, como é que você vai influenciar nesse contexto que você está inserido? Porque todo mundo vai estar inserido num contexto de alguma forma, né? Isso. Perfeito. Como é que as escolas poderiam ajudar? Tem alguma coisa que as escolas poderiam auxiliar nesse processo de orientação profissional? Ou você acha que as escolas têm que entregar o conteúdo e vida que segue? Acredito que cada um na sua. Algumas escolas já têm um setor interno, né, de orientação, fazem alguns trabalhos. Outras escolas, pelo que eu sei, acontece muito das faculdades irem para as escolas para fazerem a sua divulgação, e aí eu recebo muito isso no consultório, fazem uns testes vocacionais, assim, que eu olho e digo, ai, Deus, socorro. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Mas, enfim, todo respeito, tá? Porque tem uma função de mercado. A gente sabe que é uma função de mercado. As faculdades, elas têm ali uma coisa do captar alunos novos. Sim. Porque se você parar para pensar, UNEB, UFES, Recôncavo, as faculdades públicas não fazem. USP, você já pensou a USP? Não, não vai. Os professores não podem ter esse tempo. Então, as particulares, em geral, o que fazem. E aí, eles têm esse senso crítico, é importante. Então, não é que o teste vocacional é ruim, ou que o profissional que fez o teste vocacional é ruim. Às vezes, sequer foi um profissional de psicologia que fez. Foi um profissional de marketing que fez, junto com o ChatGPT, algo que não é da habilidade dele. Então, assim, a gente precisa ter esse senso crítico também. Mas, sim, você recebe em consultório? Recebo. Algumas escolas têm um setor estruturado. Eu acho muito legal que isso aconteça, porque é uma maneira de oferecer para aqueles alunos algo, uma possibilidade real de se pensar sobre carreira, né? Algumas escolas trabalham com projeto de vida também, que é bem legal, né? Sim. A dos meus filhos é assim. Isso é muito bom. É uma maneira de levar para aqueles alunos a perspectiva de pensar sobre futuro. Porque muitas vezes eles estão tão presos naquela questão conteudista de precisar atender ao Enem, atender ao SISU, e anota, e anota, e anota. Isso é um ponto também que eu vejo que gera muita ansiedade. Que eles não pensam sobre o futuro. Eles pensam em passar por aquilo ali, mas beleza, chega janeiro, fevereiro, vem o SISU, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou marcar aqui? É a época que tem mais procura. Dezembro, janeiro, porque é quando você diz assim, eita, meu Deus, passou o Enem, o SISU está vindo aí, e agora? O que é que eu vou marcar aqui na primeira opção e na segunda opção? Entende? Então, é muito importante que a escola ofereça esse lugar, que a escola dê ao aluno essa possibilidade de se pensar em escolha profissional sob uma ótica de construção de processo, não só com um teste, mas com um pensar sobre si, um pensar sobre seus porquês, um pensar em conhecer profissões de fato e não levar para ele apenas 20, 30 profissões mais óbvias. Não. Mostra para ele 200. Eu tenho uma técnica no meu consultório que são 200 cartas de profissão. Então, assim, eu digo, vamos ver todas. A gente precisa saber que elas existem, pelo menos isso. Então, eu acho que a gente precisa levar para os alunos essa possibilidade. É até uma forma de desopilar um pouco dessa pressão de resultado, de entrega de conteúdo, de Enem, de SISU e etc. Sim. Eu entendo que é uma forma de
pensar no porquê que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo. Isso aqui é o meu destino final. Olha que legal, essa é a minha profissão. Então, a minha escola está me preparando para chegar neste lugar aqui. Então, que bom que a escola está me dando essa possibilidade de enxergar o lugar onde eu quero chegar, para que o terceiro ano não seja uma névoa tão grande assim. Para que ele esteja no terceiro ano e viva dizendo assim, então, ano que vem eu vou estar fazendo tal curso. Pelo menos isso. Então, essa é a minha percepção. A gente está caminhando para o final, mas antes das últimas perguntas aqui, que vai ser meio que um bate-bola, temos novidades, Tito. Eu tentei criar aqui um negócio de interação. Será que vai funcionar? Acho que sim. Vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade também. É que como eu trabalho com isso, eu fico assim, eu vou perguntar a Simone coisas que são dúvidas e que são, né? Tem alguns comichões, assim, da minha vida. Você acredita que tem algum músculo, alguma coisa? O músculo que eu digo assim, porque se a gente malhar o braço, vai ficar forte. Eu sei, entendi. Tem alguma coisa que a gente possa exercitar que a gente possa tomar decisões melhores quando a gente está passando por momentos de crise na nossa carreira? Nossa, muitas perguntas boas. Um músculo que a gente possa exercitar. Eu entendi o contexto do músculo. Sim. Eu sempre trago autoconhecimento e reflexão. Quando a gente está passando momentos de crise na carreira, sempre, eu gosto muito de uma frase que eu uso bastante também, eu uso muitas frases, gente, que é o olhar em perspectiva. Sim. Levante, Big picture. Eu exatamente. sempre digo, sai desse aí. Levante e olhe de cima. Perfeito. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo de transição universitária. Às vezes, a pessoa chega para mim querendo fazer uma transição, dizendo que está insatisfeita com o curso, etc. Quando a gente vai investigar, a insatisfação não é com o curso. Em alguns casos, né? Não é em todos. Mas a insatisfação pode não ser com o curso. É uma insatisfação que ela pode ser com a faculdade, com a instituição faculdade. Ela pode ser com a turma, ela pode ter acontecido por causa de alguma disciplina, como eu falei, o lado B, né? Aquela disciplina que a gente não quer encarar. No meu caso, foi estatística. Ela pode estar relacionada a algum professor com quem a gente não teve um bom relacionamento. Então, se a gente não souber olhar a situação em perspectiva, muitas vezes a gente vai olhar a figura toda nebulosa. Sim. E vai ver o bicho maior do que ele é. Vai ver o bicho maior do que ele é. Sim. Então, quando a gente fala de pessoas que estão já com a vida profissional ativa, enfim, estão num processo de inquietação, olhe em perspectiva. Sim. Quais são os seus incômodos? Pense em você. O que aquele incômodo reverbera em você? Que valores são afetados por aquele incômodo? O que está doendo? Qual é o nome da sua dor? Qual é o nome do seu incômodo? Eu sempre gosto de dar nomes para os incômodos. Sim. O incômodo é o chefe? O incômodo é a rotina? O incômodo é o excesso de trabalho? O incômodo é a carga horária? Qual é o seu incômodo? Para que você consiga analisar se o problema é a empresa, se o problema é o chefe, enfim, para que a partir daí você consiga dar os passos que lhe direcionem para um caminho diferente ou para uma tomada de decisão dentro daquele lugar diferente da que você está fazendo. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. E eu ouso dizer que quando a gente... E aí eu não gosto de usar sempre e nunca, mas eu ouso dizer que sempre que a gente avalia as situações conflitantes, incômodas, angustiantes, em perspectiva, quando a gente se afasta dela e a gente olha ela de fora, a gente não leva para o lado pessoal, a gente observa aquilo como... A gente olha essa situação como um observador. A gente descobre tantas coisas. E, às vezes, a gente percebe que nem é aquele contexto que está incomodando a gente. Às vezes, tem um incômodo fora que está repercutindo naquele contexto. Às vezes, é incômodo nosso. Então, assim, de fato, autoconhecimento e essa capacidade de observação, acho que são músculos muito importantes para que isso aconteça. Muito importantes, demais. Muito obrigada. Agora vamos aqui para o nosso bate-bola, quase uma Marília Gabriela. Ai, meu Deus do céu, socorro. Pode ser respostas curtas, objetivas. Tá, não sabemos, mas vamos tentar. Vamos tentar, exato, vamos tentar. Somos de humanas, não somos pessoas de exatas, então vamos lá. Um arrependimento profissional. Uau, dá de pronto, assim, um arrependimento profissional ter feito relações internacionais. Não ter começado psicologia antes. Uma vitória particular inesquecível. Meus filhos. Um livro ou ferramenta que todo mundo que está pensando em mudar de carreira deveria conhecer?
para os meus orientandos do ensino médio, a IP. Para os meus orientandos mais maduros, talvez o PDA. O que é sucesso para Simone hoje? É uma pergunta muito boa que eu faço para todo mundo e que eu nunca respondi, sabia? Sucesso para mim é estar em paz, ver meus filhos bem, chegar em casa tranquila. Sucesso para mim é isso, é estar todo mundo bem, com saúde. Parece uma resposta muito romântica, mas é verdade. Eu acho que depois de ter filhos eu ressignifiquei muito o conceito de sucesso. Sim. Sabe? É paz. É botar a cabeça no travesseiro de noite e dizer assim, fiz o meu melhor, entreguei tudo que eu tinha para entregar, meus filhos estão bem, estão seguros. Foi um dia bom. Isso para mim é sucesso. Maravilha. O que você não pode deixar de fazer antes de morrer? Nossa, ir pra Disney de novo. Voltar na Disney, muito bom. Qual é o seu próximo passo ousado? Então, meu próximo passo ousado, planos, não posso... Mentira. Vem aí. Vem aí, a blogueira, mentira. Meu próximo passo ousado, eu fundamentei uma estrutura chamada IBOPS, né, que é Instituto Baiano de Orientação Profissional e Psicologia. Só que eu quero abrir a empresa, eu quero construir a IBOPS. Já tem Instagram, já tem site, mas... eu estou nesse momento em que o processo de abrir empresa eu estou adiando. E eu acho que é um passo que eu preciso dar. E por várias razões, enfim. Olha, eu conheço uma moça que trabalha com projetos que ela é incrível, tá? Olha, eu conheço uma pessoa quem que faz... será? Brincadeira. Bem, infelizmente a nossa conversa chegou ao fim. Mas foi muito legal. Eu amei. Ai, que bom. Muito obrigada pelo convite. Foi do coração. Muito do coração. Eu fico muito feliz de ter uma troca tão bacana com você. Acho que você é uma profissional que eu admiro muito. Você é uma mulher que eu admiro muito, de verdade, assim. Sempre admirei. Acho que você tem essa coisa da qualidade na sua entrega, do se preocupar em fazer bem feito, em se preocupar em entregar. Eu acho que quando eu penso em você, assim, eu penso muito na coisa do Simone, ela vai entregar. E eu digo isso porque tive e tenho a oportunidade de conviver com Simone também na vida pessoal um pouco, e aí eu vejo que se é o Natal em casa, ela tem um cuidado de pensar em todo mundo, e olha que todo mundo na casa dela é muita gente, são muitos gostos diferentes e muitas coisas diferentes. Se você vai fazer um mensário com o bolo do iFood, é um mensário mais afetuoso e afetivo possível com o bolo do iFood. Então, assim, eu acho que isso, fazer bem feito, é algo que te precede. Acho que a amorosidade também é uma outra característica sua que é muito verdadeira. Então, assim, eu conheci você primeiro pelo olhar amoroso das pessoas que amavam você. Então, assim, acho que isso é algo que é bastante característico seu, de ser alguém admirado pelas pessoas que lhe amam e que falam de você, das suas potencialidades com carinho muito grande. Rafael, sua irmã, Fabi, enfim, todo mundo que fala de você fala com esse cuidado. Não que ela seja perfeita, mas... Não, bem longe. Que mas a amorosidade dela é algo muito, muito latente. E, assim, que bom que nossos universos convergiram e que a gente pôde compartilhar um pouco dele aqui no Bold Steps. Então, assistam os últimos episódios. Bem-vindos à 5ª temporada. Sigam a gente no boldsteps.bs. Sigam Simone no Simone Brasil Psicologia, porque você viu que a mulher é babado, maravilhosa. E até o próximo episódio, Tito. Lete, estou com saudades. Sniff. Sniff.